o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, desejando um domingo muito abençoado. Abençoado para vivenciarmos o caminho como igreja no coração do mundo, ajudando o mundo a abrir-se ao amor de nosso Deus. Abençoado é o domingo do nosso repouso, do nosso encontro de fé na comunidade, celebrando a Eucaristia e ouvindo a palavra santa de Deus, na família. Abençoado é o domingo, quando o nosso coração renova a força da presença amorosa e central de Deus em nossa vida. Particularmente porque nós temos o grande compromisso de sermos promotores da paz. Lembrando que o bem da paz está estreitamente ligado ao desenvolvimento de todos os povos. Paz não é uma simples quietude. Paz é um processo. Paz é dinâmica de vida, respeitando a todos. Por isso, é indispensável ter em conta as implicações éticas do uso dos bens da terra. O Concílio Vaticano II recordou, certo momento, que Deus destinou a terra e tudo que nela existe ao uso de todos os homens e de todos os povos. Por isso, não podemos compreender a miséria, a fome, o abandono, a exclusão de tantos irmãos e irmãs, longe de nós e às nossas vistas. De modo que os bens da criação têm que estar com equidade às mãos de todos, segundo a regra da justiça, inseparável, é claro, da caridade. O fato de pertencer à família humana confere a cada um de nós uma espécie de cidadania mundial, tornando-a titular de direitos e de deveres. Isto que os homens estão unidos por uma comunhão de origem e de supremo destino. Por exemplo, basta que uma criança seja concebida para que se torne titular de direitos, mereça atenção e cuidados e alguém que tenha o dever de os providenciar. Digo isso para que, ao acolhermos agora a palavra santa de Deus, nosso coração seja iluminado nesta consciência que devemos ter para fecundar a nossa cidadania na tarefa bonita, nossa, exigente, é verdade, de construir uma sociedade mais justa e mais solidária. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Amado irmão, amada irmã, essa interpelação que vem desta passagem do Evangelho ecoe forte em nossos corações, para termos o remédio necessário para superarmos os preconceitos que tomam conta do nosso coração, os juízos que fazemos inadequadamente a respeito dos outros e muitas vezes o orgulho que nos faz pensar a respeito de nós o que de verdade não somos.
Por isso Jesus contou esta parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Somos chamados a compreender o desafio enorme de respeitar cada pessoa na sua condição, na sua simplicidade, na sua história, no seu caminho. Não podemos desprezar absolutamente a ninguém. Por isso precisamos cuidar quanto ao modo como tratamos a cada pessoa e diante dela nos colocamos. Por isso ele dá o exemplo de dois que subiram para rezar, um fariseu e o cobrador de impostos. O fariseu era muito religioso, por isso de pé, no seu íntimo rezava: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. E julga os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros. E diz: e nem sou como esse cobrador de impostos. Mostra uma soberba e uma autoconfiança para além do limite. E completa: jejum, dou dízimo de toda a minha renda. Parece, portanto, perfeito. No entanto, do lado estava o cobrador de impostos, aquele que era visto como o pecador, exatamente também porque estava ligado ao dinheiro, excessivamente numa posição na contramão daquilo que era o bem dos seus conterrâneos, cobrando impostos para aqueles que dominavam o seu povo. Mas ele, ao menos, estava no caminho para um novo caminho. À distância, nem se atrevendo a levantar os olhos para o céu, portanto, consciente da sua condição de pecador, batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Este voltou para casa justificado, exatamente para nos mostrar que sem o cultivo da simplicidade de coração e da humildade que nós cultivamos quando respeitamos de verdade a cada pessoa, sem estas condições, nós não seremos justificados. Por isso, o Senhor diz: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Somos chamados, portanto, a ter uma consciência simples a nosso respeito, não para nos diminuirmos, nem para nos negarmos, mas para sermos de verdade capazes de nos ver naquilo que de verdade somos, para darmos uma resposta nova ao Senhor que nos chama ao seu seguimento. São Clemente I, escrevendo carta aos Coríntios, lembra, e vale para nós: consideremos com amor o Pai, Criador do mundo inteiro, e unamo-nos com firmeza a seus magníficos e desmedidos dons da paz e aos benefícios. Pelo pensamento vamos contemplá-lo, demorando-nos no olhar a Ele, na sua vontade generosa. Vejamos com Clemente se mostra para com toda criatura sua. Somos assim chamados, amados e amadas de Deus, a cultivar no coração a beleza do sentimento de gratidão que nos corrige, nos converte e nos faz capazes de nos ver e de ver com respeito cada pessoa, para que nós possamos assim nos colocar num caminho de mudança, porque muitas vezes perdemos a grande sensibilidade que nos faz capazes de desconfiar, de perceber e de saber qual é a direção certa da nossa própria vida. Deus nos ajude a ter este sentimento de simplicidade, de humildade, para que possamos estar sem arrogância, sem soberba e sem orgulho, à altura da beleza da nossa condição de filhos e filhas de Deus e da honra alegre de sermos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Supliquemos esta graça para que possamos ajudar o nosso mundo a ser um mundo melhor. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e de alegrias e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira